Oi, pessoal. Hoje a gente vai, assim, mergulhar num tema que, olha, pode ressoar bastante. O tal do chamado para aventura. A gente pegou como base um texto do canal Mente Multidimensional, sabe? Chama O Chamado para Aventura. Diga sim à vida. E a ideia é entender o que é isso, porque a gente às vezes ignora, e como dar esse sim pode trazer mais sentido para a vida. Sabe aquela sensação de, será que não tem algo mais? Então, é isso. É bem por aí. E o interessante, né, que o material traz é que esse chamado não é só para, sei lá, escalar uma montanha, não é coisa de herói de filme só. É qualquer convite para sair do nosso cantinho seguro, sabe? Do nosso mundo comum. O texto dá exemplos ótimos. Tirar um projeto da gaveta, um projeto criativo, ou ter aquela conversa difícil que a gente enrola para ter, ou até coisas maiores, né? Mudar de carreira, de cidade, ou mesmo iniciar uma jornada mais interna de autoconhecimento. É um convite para ir além. Total. E não é um chamado que chega com alarde sempre, né? O material descreve umas formas mais discretas, tipo uma inquietação que fica ali, sabe? Um tédio, uma insatisfação com a rotina, Uhum. uma curiosidade que não larga a gente, um assunto que volta e meia tá na cabeça. Às vezes pinta uma oportunidade inesperada, um convite, um encontro que, putz, mexe com a gente. E até, olha que curioso, uma crise, uma perda. Algo que meio que te força a sair do lugar conhecido. Exatamente. Só que a nossa primeira reação, e isso o texto deixa bem claro, é super-humana. É a recusa do chamado. A gente tende a ignorar, a dar umas desculpas para nós mesmos. Ah, sim. O famoso deixa pra depois. Isso. E os motivos são bem compreensíveis, né? O medo tá lá no topo. Medo de dar errado, medo do que a gente não conhece, de perder o que já tem, até medo de dar certo, acredita? Ou do que os outros vão pensar. Medo do sucesso é real mesmo. É. E tem o conforto também, a segurança da rotina vira tipo o texto chama de prisão dourada. É confortável, mas prende. Prisão dourada, gostei disso. É forte. E não dá pra esquecer da síndrome do impostor, né? Achar que a gente não é bom bastante, que não tá pronto. Nossa, isso pega muita gente. E a consequência de ficar nessa recusa, de não atender o chamado. O que material diz? É meio que uma estagnação. Leva para uma estagnação e para o arrependimento lá na frente, né? Aquele pensamento, puxa, e se eu tivesse tentado? Au e se. Terrível. Mas o bom é que o guia não fica só no problema, ele dá umas dicas práticas pra gente conseguir, tipo, cruzar o limiar, pra dizer o sim. E parece que a coisa começa pequena, né? Começa bem pequena, e essa é a grande sacada, eu acho. É a ideia do pequeno sim. Ninguém precisa dar um salto gigante de cara. O truque é quebrar a aventura em pedaços minúsculos, gerenciáveis. Quer ver? Mandei. O material dá uns exemplos ótimos. Sonhe em escrever um livro. O primeiro sim pode ser: vou sentar e escrever por 15 minutos hoje. Só isso. Sem pressão. Hum, Pensando em mudar de carreira. Tira 30 minutos para pesquisar uma coisinha. Lê um artigo sobre uma área. Quer viajar o mundo. O primeiro passo pode ser abrir uma poupança para isso e depositar, sei lá, R$ 10. É tornar o primeiro degrau tão baixo que fica quase impossível não subir, sabe? entendi. Fazer ficar fácil começar. Gostei. E além desse pequeno sim, o que mais ajuda? O texto fala de buscar apoio, né? Sim, fundamental. Buscar mentores, aliados. Essa jornada raramente é feita sozinha. É importante olhar em volta. Quem pode dar um apoio? Alguém que já trilhou algo parecido, amigos que incentivam, família, às vezes até um livro, uma comunidade online. Só de falar sobre a intenção, sabe? Verbalizar esse sim já ajuda a tornar mais real. Faz sentido. Tira da cabeça e coloca no mundo. Exato. E outro ponto-chave é mudar nossa relação com o tal do fracasso. Ah, isso é um ponto delicado. Como assim mudar a relação? É adotar uma mentalidade de crescimento, que eles chamam. Em vez de ver o erro como o fim do mundo, a prova de que não somos capazes, a ideia é olhar para o erro como informação, como feedback, tipo, ok, isso aqui não funcionou. O que eu aprendi? Como eu ajusto a rota agora? Entendi.
O erro vira bússola, não um muro. Perfeito, vira parte do aprendizado. E isso conecta com outra coisa, valorizar a jornada em si, não só o destino final. Curtir o processo, sabe? As pequenas vitórias no caminho, a transformação que acontece com a gente enquanto a gente está tentando. Legal. Então o foco não é só chegar lá, mas quem a gente se torna ao longo do caminho. E no final dessa jornada, depois de dizer sim, enfrentar os desafios, o que acontece? O texto fala do retorno com o elixir. Que elixir é esse? Elixir é a transformação interna. A pessoa não volta a mesma, ela volta com mais sabedoria, mais resiliência, mais autoconfiança. O tesouro, no fundo, não é só a conquista externa, mas a prova interna de que somos capazes de mudar, de enfrentar, de crescer. E isso só a jornada dá. O significado vem de ter se movido por algo que era importante pra gente. E a paz, a falta de arrependimento, vem da coragem de ter tentado, mesmo que não tenha sido perfeito. Essa ideia da prova interna é bem poderosa mesmo. E para a gente ir fechando, o material propõe uma reflexão bem direta, né? Comparar duas versões futuras da gente. Uma que ficou ali, na segurança, mas talvez com aquela dúvida do e se para sempre, e outra que, mesmo com os arranhões pelo caminho, colecionou experiências, histórias e a sensação de ter vivido de verdade. É uma escolha, né? É uma escolha. E a provocação final que fica é: o medo de tentar, ele costuma passar. Mas o arrependimento por não ter tentado, esse pode durar muito tempo. Os chamados estão aí o tempo todo, nas pequenas coisas, nas grandes. Qual será aquele pequeno sim, talvez um que dê um frio na barriga, mas que também empolgue, que pode ser dado ainda hoje? Fica a reflexão.